Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito bom dia, torcedor vascaíno. Muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Nesta segunda-feira, dia 29 de maio, vamos estar atualizando você com as informações do nosso Vascão. Hoje é um vídeo especial, digamos assim, com informação exclusiva aqui do canal do Pedrosa, a informação apurada por Lucas Pedrosa, já foi inclusive postada em seu Twitter. Por isso é tão importante também que você siga a gente nas nossas redes sociais, tanto o meu Instagram como o Twitter estão aqui nas redes sociais, na descrição, todos aqui embaixo, o meu e de Lucas Pedrosa. Então é super importante que você siga a gente nas nossas redes sociais para não perder nenhuma informação. E a gente vai estar falando sobre essa situação do Vasco e sobre a situação de Maurício Barbieri, que ainda existe essa dúvida se ele vai ou não continuar no comando do Vasco, e a gente vai atualizar aqui para você. Por isso, peço a você desde já para deixar o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Beleza? Então vamos logo para as informações. Bem, após o fim da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco, que perdeu para o Fortaleza por 2-0 lá no Estádio Castelão, no Ceará, caiu da 17ª posição para a 18ª colocação, seguindo assim na zona de rebaixamento. O Vasco segue apenas na frente de América Mineiro com 4 pontos e Curitiba. O Vasco tem 6 pontos e segue aí na zona de rebaixamento. É uma situação bastante complicada que acontece no Vasco. O Vasco só venceu uma partida em todo o Campeonato Brasileiro. Situação complicadíssima do clube. Uma crise interna também, como a gente já falou, em relação à diretoria que vem acontecendo no Vasco. E os resultados não vêm acontecendo. O Vasco está a 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E nos últimos 7 jogos, nenhuma vitória, apenas 3 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de menos de 15%. São 6 gols marcados, 12 gols sofridos, 10 chutes para gol e 6 chutes sem sofrer gols. Para sofrer gols, perdão. O Vasco tem uma média aí de 48,9% de posse de bola e é o 18º colocado aí da competição. O Vasco, segundo informações aí do SofaScore, né? Então a gente vai falar sobre essa situação de Maurício Barbieri, isso porque Lucas Pedrosa postou há pouco tempo em seu Twitter a informação de que Maurício Barbieri deve continuar no comando do Vasco, como treinador do Vasco. Isso é informação a princípio. O diretor esportivo do Vasco, o diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax, deve conceder uma entrevista coletiva amanhã para explicar toda essa situação. Acho que desde o início do Brasileiro não estava havendo nenhuma coletiva com o Paulo Brax. Salvo engano, se aconteceu, não lembro muito bem, mas acho que não aconteceu nenhuma entrevista coletiva. Acho que as entrevistas coletivas que aconteceram foi mais em relação à apresentação de jogadores, enfim, coisas desse tipo. Mas mais uma entrevista coletiva que deve acontecer, iria acontecer na semana passada, no entanto não aconteceu. E Maurício Barbieri deve aí continuar no comando. O que também se tem de informação aí, segundo o que informou o jornalista Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, o Vasco deve ter uma reunião hoje com uma cobrança muito forte em Maurício Barbieri e Abel Braga. Luiz Melo e Paulo Brax entendem que dá para seguir com o treinador até o jogo contra o Flamengo, mas em caso de derrota deve acontecer a demissão. Particularmente, acho que isso não faz nenhum sentido, porque se você está dependendo de algum resultado, de alguma vitória ou não, é porque você já entende que aquele trabalho não faz mais sentido, que aquele trabalho depende de algum resultado e não entende que aquele processo não está sendo bem feito. Porque para você contratar um treinador, você tem que ter convicção e acreditar que aquelas ideias sejam corretas e coerentes. Então, se você acha que um resultado, se a diretoria acha que um resultado vai fazer com que ele mantenha ou não no trabalho, isso comprova que eles não entendem que aquele trabalho já não faz mais sentido, que aquilo ali depende só de resultado, que aquilo ali depende de um resultado específico. É fato que o futebol precisa e depende dos resultados, você tem que olhar para o futebol com uma forma de resultado, mas você também tem que olhar
o contexto, se ele vem evoluindo, se ele vem piorando, como é que vai acontecer na equipe do Vasco. E a equipe do Vasco nos últimos tempos parece que só piora. É uma situação bastante complicada, a gente vem falando sobre isso no canal do Pedrosa aqui há um tempo, sobre essa situação do time não evoluir, muito pelo contrário, piora. Desde os inícios da rodada o Vasco vem piorando, o Vasco vem jogando pior, jogou bem até contra o Atlético Mineiro, que venceu, foi a única vitória, jogou relativamente bem contra o Palmeiras, fez uma partida ok contra o Fluminense, mas desde então é um time que não compete. O Vasco é um time que você não visualiza vitórias daqui para frente. Eu acho difícil alguém conseguir visualizar uma grande vitória em cima do Flamengo, assim, de forma racional, né? Então, bem complicada a situação do Vasco e eu acho que a situação de Maurício Barbieri é insustentável. Dar mais, segurar mais com a barriga, empurrar mais com a barriga esse resultado, empurrar ainda mais esse comando de Maurício Barbieri, para mim é insistir em algo que é insustentável. Pedrosa falou mais sobre isso na live, a gente fez cortes aí nessa semana, falando um pouco sobre a opinião dele, e eu concordo 100% com tudo que ele disse. Tempo de trabalho precisa para treinador que é bom. Se o treinador não vem sendo bom, não vem acontecendo um bom trabalho, não existe tempo. Ninguém está pedindo que o Vasco fosse campeão brasileiro, que o Vasco estivesse lá brigando com o Botafogo, ou fazendo um campeonato como o Botafogo está fazendo. Todo mundo queria, é óbvio, mas ninguém está pedindo isso. Está pedindo o mínimo. O torcedor do Vasco pede que o Vasco seja minimamente competitivo. Que o Vasco minimamente seja, sei lá, meio de tabela por enquanto. Principalmente quando se promete que no meio do ano vai chegar jogadores, etc. Então, é super importante isso. É super importante que o Vasco compita. O Vasco chegue competindo. Porque a partir disso, pode, quem sabe, ganhar um mínimo de gordura para, quem sabe, no segundo turno, o Vasco acabar brigando por uma pré-Libertadores, quem sabe. Então, assim, uma situação bastante complicada. Mais uma vez, Maurício Barbieri não demonstra resultados e muito menos atuação. O Vasco foi um time sábado contra o Fortaleza muito frágil, tanto defensivamente como ofensivamente. Ofensivamente nem se fala. A única chance que teve foi ali uma finalização do Figueiredo, que a bola bateu na trave. Mas, enfim, situação extremamente complicada. E agora é mais uma vez aguardar. E eu queria saber, torcedor, a sua opinião. Comenta aqui pra gente o que é que você acha que deve acontecer com o Maurício Barbieri. Se ele deve continuar no comando ou deve ser demitido. Comenta aqui pra gente que a sua participação é super importante pro canal do Pedrosa. Então é isso, torcedor vascaíno. Primeiro vídeo aqui dessa semana, dessa segunda-feira. Agradeço demais a sua audiência. Peço para você deixar o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei. Se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva aqui no canal e vamos aí sempre atualizando você com tudo que está acontecendo com o nosso Vascão, beleza? Tamo junto aí, desejo a você uma ótima semana, um ótimo dia e qualquer informação, já sabe, a gente vai dar aqui para você. Siga também a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu e tchau!